Olá, aqui é a professora Marley e hoje eu vou começar essa videoaula falando sobre cinema. Afinal, cinema é arte. Você deve ter visto nos filmes da Marvel a presença das joias do infinito, não é mesmo? Uma delas é a joia do espaço. É apresentada aos telespectadores como o Tesseract, que aparece em pelo menos 10 filmes da Marvel. O Tesseract ele foi originalmente inspirado no cubo cósmico, um poderoso artefato dos quadrinhos que pode ser usado para reestruturar a própria realidade e gerar energia quase ilimitada. Nos filmes da Marvel, o Tesseract foi conectado para conter a Pedra do Espaço, um artefato cósmico que antecedeu o próprio universo. E isso poderia ser usado para conter o poder quase limitado para manipular o próprio espaço. Foram muitos episódios onde o Tesseract foi o epicentro do enredo, a partir do qual surgiram disputas, guerras, e a partir de sua fonte de energia surgiram superpoderes. Em Homem de Ferro 2, vemos uma cena em que Tony Stark repassa as anotações de seu pai e passa por um esboço do Tesseract. Essas anotações se referem ao Tesseract que estudaremos aqui, aquele imaginado para representar a quarta dimensão. Vale lembrar que os filmes de super-heróis são inspirados nas teorias científicas, porém a imaginação dos autores levaram os filmes muito além do que as teorias científicas abordaram sobre o assunto. Aqui nós nos limitaremos ao estudo do Tesseract como o elemento representativo da quarta dimensão, sendo as imagens da ficção da Marvel meramente ilustrativa, pois aquelas imagens tratam de uma pedra de energias cósmicas. Algumas pessoas entendem a quarta dimensão como sendo o tempo, porém não é o que veremos aqui. Vamos entender a quarta dimensão espacial. A quarta dimensão é um assunto muito complexo de ser imaginado. É como se falar de uma cor desconhecida, como descrever uma cor a uma pessoa que não enxerga. Como fazer isso se estamos limitados ao que vemos? Bom, aqui vão algumas explicações. Uma coisa básica que precisamos colocar na cabeça para tentar entender a quarta dimensão é que não somos capazes de entender a quarta dimensão. Mas relaxe que você vai entender. Nós do Brasil, habitantes da América Latina, situados no planeta Terra, alojados na Via Láctea, somos seres tridimensionais. Ou seja, estamos representados fisicamente em 3 dimensões: comprimento, largura e aquilo que nos difere, altura. Ou seja, nós somos seres bidimensionais com um toque a mais, que seria a altura. Então, quando você está jogando algum jogo 2D, saiba que ele se trata de um jogo com apenas 2 dimensões, comprimento e largura. Quando pegamos uma imagem inicialmente em 2 dimensões e adicionamos a altura, agora temos uma imagem em 3 dimensões. E é nisso que eu preciso que vocês se atentem. Quando pegamos um objeto que possui 3 dimensões e pusemos ele contra alguma iluminação, é muito fácil ver que emana uma sombra, e a sombra do objeto, obviamente, o representa em 2 dimensões. A única diferença dessa sombra para o objeto é que as medidas delas estão erradas. Se pegarmos um cubo equilátero, ou seja, todos os lados iguais, e colocarmos contra uma luz, a projeção dele não terá lados iguais, será uma projeção distorcida, será uma projeção prejudicada. E faz sentido que seja prejudicada, pois ao tirarmos uma dimensão do cubo e transformarmos ele numa figura bidimensional, ele acabou perdendo suas propriedades e, por consequência, perdeu a sua forma equilátera também. Pronto. Em resumo, figuras tridimensionais possuem sombras bidimensionais, porém suas sombras são deformadas quando comparadas à figura original. Mas e se a gente pegasse essa ideia e aplicasse para a quarta dimensão? Bem, apenas lembrando que eu não estou me referindo a uma quarta dimensão temporal, e sim a uma quarta dimensão espacial. Ou seja, eu não estou falando do tempo, e sim do espaço. Então, as sombras de objetos quadridimensionais resultariam em formas tridimensionais, porém deformadas em relação à sua forma original. E é aí que o Tesseract entra. O Tesseract é simplesmente uma representação tridimensional de algo quadridimensional. E como vocês viram, por ter uma dimensão a menos, os Tesseracts que vemos estão deformados. Eles não possuem sua forma original, algo que seria incompreensível aos olhos humanos, já que estamos em uma simples e pequena terceira dimensão. Eu entendo completamente se sua cabecinha não conseguiu compreender tudo, pois é algo literalmente bem complicado. Mas espera aí que eu prometi no início do vídeo que você iria entender. Imagina que você é um ser bidimensional, vivendo uma vida bidimensional. Porém, ao seu redor,
pode ser manipulado em 3 dimensões. Você apenas não tem capacidade de chegar a isto. Então você vê a sua amada presa por uma parede e tenta ao máximo resgatá-la. Mas claramente você não consegue. A barreira é alta demais para você e você não teria como salvá-la desse jeito. Até agora. Vamos supor que nessa área bidimensional haja 2 áreas diferentes. Uma floresta e logo ao lado haja uma praia. Porém, para poder acessar a praia, é necessário andar para baixo. Mas lembra que os seres bidimensionais não têm altura? Então, para eles é impossível enxergar além do comprimento e da largura. E é impossível andar para baixo ou para cima. Porém, alguma força tridimensional gira o seu pequeno mundo, mudando a perspectiva dele, fazendo finalmente enxergar uma outra área e conseguir salvar sua amada de todo o perigo. O problema é, como ele fez isso? Para ele estava apenas no local. Teletransportou para um meio termo e depois se teleportou para um outro totalmente diferente. Como ele conseguiria explicar tudo isso? Seria impossível, não? Exatamente. Para o boneco 2D, seria impossível perceber que o mapa apenas mudou seu ângulo, apenas girou, pois para ele essa propriedade não é possível para o seu entendimento bidimensional. Agora, é só pegar tudo que eu falei e elevar para a nossa dimensão. Dessa vez, nós somos o bonequinho e vivemos em nosso mundo aparentemente 3D. E precisamos chegar do outro lado de uma muralha para poder passar de fase. Mas, como a gente faz isso? Bem, é aí que entra as distorções dimensionais. Assim como o bonequinho 2D não consegue explicar o que aconteceu, a gente também não. Olha o jogo que aparece de fundo. Ele literalmente teletransporta para outra área. A gente não tem ideia de como ele conseguiu fazer isso. Muito menos ele. E é exatamente o que aconteceu com o bonequinho 2D. Entende? A quarta dimensão pode ser representada em 3 dimensões, mas seria completamente distorcida e inexplicável, pois sua magnitude está além do nosso pensamento. Com um simples jogo, vocês conseguem enxergar que a quarta dimensão é um espelho da nossa, porém visto por seres que não fazemos ideia de como são, aonde estão e quando eles estarão em determinado local. Pois assim como seres tridimensionais facilmente manipulam cenários bidimensionais, quem garante que essa manipulação não possa ocorrer sem nem mesmo fizermos ideia de que ela aconteceu? Bom, na aula de hoje nós vimos sobre as dimensões, uma dimensão, 2 e 3 dimensões. E vimos sobre o Tesseract. E fique ligado que eu volto a falar mais sobre esse assunto para você ficar perito nesse conteúdo. E a gente vai falar também na próxima aula sobre a influência na arte, como a ciência influenciou a arte e como muitas vezes a arte esteve à frente da ciência. Ok? Fica ligado e até mais!